Só a vitória interessa logo mais no Maracanã, 7 da noite. É jogo de Copa, é jogo de Sul-Americana, Fluminense e União Espanhola, valendo o objetivo de terminar a fase de grupos como líder e avançar direto para as oitavas de final. Por isso, são 3 pontos inegociáveis. O Renato vai mexer no time, tem novidade, muita informação. Vem comigo para você ficar por dentro de tudo deste jogo que pode deixar o Fluminense mais perto da liderança do Grupo F. Bora de pré-jogo. Bom, não tem mais papo de poupar o time, não tem mais margem, na verdade. A derrota para o San José lá na Bolívia acabou obrigando, ou melhor, obriga o Fluminense a vencer as 2 últimas partidas para avançar como líder do grupo. E com isso não ter que passar por um playoff na Sul-Americana, enfrentando o time que vai cair da Copa Libertadores. O que é, evidentemente, muito importante. Você encurta o caminho, até porque pode pegar um adversário complicado. Tem vários bons times que não estão bem nessa fase de classificação da Libertadores. Então ir para um playoff poderia significar enfrentar um adversário extremamente complicado e, consequentemente, talvez uma queda precoce na competição. Então é inegociável, não tem jeito. Tem que ganhar hoje e vai ter que ganhar o Once Caldas na última rodada, porque acho que dificilmente a equipe colombiana vai perder pontos para o San José. Então não tem mais essa margem, o Renato vai ter que administrar o elenco com muita inteligência a partir de agora, porque final de semana já é Juventude. Vai ter clássico contra o Vasco, é jogo contra o Internacional, é jogo decisivo de Copa do Brasil. Até o Mundial agora, até a data FIFA, não tem jeito. Vai ter que jogar no limite e ainda perdendo jogadores, perdendo opções, como o Cano já estava lesionado, Lima, agora Bernal também. Infelizmente, essa é a realidade. O Fluminense vem sofrendo com muitas lesões desde o ano passado. Enquanto não chega a janela, não chegam os reforços, o Renato vai ter que dar o jeito dele para manter esse time competitivo. Até aqui, o Fluminense vem optando por deixar a Sul-Americana em segundo plano, se é que dá para dizer assim. Né? Na escolha entre Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, o Fluminense até agora priorizou o Campeonato Brasileiro. No entanto, com a necessidade de vencer esses jogos, será que a prioridade vai mudar, pelo menos para essas 2 últimas rodadas? Não sei. O fato é que hoje o Renato vai levar a campo o que tem de melhor, inclusive com o retorno de Paulo Henrique Ganso. A gente vai falar mais sobre isso na provável escalação aqui do Fluminense, mas eu vou colocar rapidinho a tabela na tela da Sul-Americana, só para vocês terem uma noção de como está complicada a situação de muitos clubes brasileiros, que dentro da Sul-Americana a gente esperava talvez um pouco mais, ou bem mais superioridade. Até na Libertadores, tem muito time que não está bem, está ameaçado de cair para a Sul-Americana. Então eu vou colocar na tela para vocês. Olha só, lá no Grupo A, o Grupo A não tem brasileiro. Grupo B, o Vitória está ameaçado de eliminação. Ainda pode classificar, mas vem fazendo, só tem 3 pontos até agora. Uma campanha muito ruim do Vitória, só que nesse grupo, a Universidade de Quito disparou e o Cerro Largo ainda tem ali 4 pontos. No grupo C, o Corinthians também numa situação complicada, correndo risco de eliminação. O América de Cali vai pegar o Huracan em casa. É o time líder do grupo, mas ainda assim pode chegar aí a 9 pontos, vai ficar tudo para a última rodada. Grupo D, o Grêmio, com o empate de ontem contra o Godoy Cruz, ele vai para essa última rodada de Sul-Americana, tendo que vencer o Sportivo Luquenho para chegar a 12 pontos, e aí teria que torcer para o Godoy Cruz perder para o Atlético Grau para terminar em primeiro, Atlético Grau do Peru e o Godoy Cruz em casa. Então, o Grêmio tem uma chance enorme de ter que ir para um playoff também. Ou seja, enfrentar um time que vai cair da Libertadores. No grupo E, o Cruzeiro, nem se fala, né? Campanha bizarra do Cruzeiro, eliminado da Sul-Americana. No grupo F, aí tem o Fluminense. No grupo G, o Vasco ontem perdeu para o Lanús. Então vai para a última rodada tendo que ganhar do Melgar para ir para o playoff. Esse jogo vai ser em São Januário. O Vasco tem que ganhar. Inclusive, Fernando Diniz estreou ontem pelo Vasco. Chegar a 8 pontos para ir para um playoff de Sul-Americana. No grupo H, o Atlético Mineiro tem uma chance de eliminação e uma enorme chance também de ter que enfrentar um time da Libertadores. Então, a competição, assim, num geral, os clubes brasileiros estão mal,
Alguns porque não estão priorizando neste momento, outros porque realmente não estão arrumando nada. Essa é a realidade da competição até aqui. Então é fundamental o Fluminense se livrar dessa rabuda aí e avançar direto para as oitavas de final da competição. Vamos à provável escalação do Flu, a provável escalação KTO para o jogo de logo mais, sempre dando aquela olhada na KTO para ver o cenário das odds. O que a KTO está oferecendo para o jogo de hoje, no que a KTO está acreditando para logo mais, e a gente vê um Fluminense super favorito aqui, o 1,23, uma odd de 11,50 para a União Espanhola. Meus amigos, é muita coisa. E aí já vejo aqui, total de gols, mais de, ou seja, 3 gols na partida, para sair 3 gols no jogo, 1,65. Não acho que é uma odd ruim não, tá? Mas também não vou dizer que a KTO tá dando ali de mão beijada essa odd não. Para ambos os times não marcarem, para só sair gol do Fluminense no jogo, 1,60 por exemplo. Você acha que o Fluminense vai ganhar o jogo sem levar gol? Acho honesta essa daqui. Tá? E acho que eu vou nela, inclusive. Apostar numa vitória do Fluminense sem levar gol do União Espanhola. O time tá levando muito gol, tá na hora de parar de levar gol. Tá na hora, né? Vamos lá. Empate anula, aposto não vale. Total de gols do Fluminense, 3 gols do Fluminense também acho muito alto. A régua tá muito alta. E o Odão tá aqui com vitória do Fluminense no intervalo. O Fluminense tá ganhando no intervalo e no segundo tempo. E mais de, pelo menos, 10 escanteios. É o que está oferecendo aqui a KTO de Odão, 6,25. Para você que vai estudar um pouco mais em relação a escanteios, pode ser uma opção interessante também. Então vai lá na KTO, tá aqui no comentário fixado o link, o nosso promo code, clica lá, se inscreva se você não está inscrito, é muito importante você fazer seu cadastro na KTO, porque ajuda demais a gente aqui. Pô, a KTO está sendo fundamental, inclusive do nosso planejamento aqui para ir para o Mundial, para fazer uma grande cobertura para vocês. Só através de parcerias como a KTO que a gente consegue manter essa equipe para levar até você uma transmissão de qualidade. Lembrando, claro, sempre, é jogo para maiores de 18 anos e com responsabilidade. Lembrando que você não é um super apostador. Se a grana que você vai colocar na KTO vai te fazer falta ou pode fazer falta, não aposte. Perdeu, não tente recuperar. Para, respira, deixa para depois. O importante é você ter consciência acima de qualquer coisa. Vamos então a essa provável escalação do Fluminense, já colocando na tela. O time deve ir a campo com o retorno de Paulo Henrique Ganso, com Fábio no gol, Samuel Xavier. E aí tem uma dúvida, Ignacio ou Thiago Silva? Há a chance do Thiago Silva ser poupado. Há essa possibilidade do Thiago Silva ser poupado após ele ter voltado contra o Atlético Mineiro no final de semana. E aí, caso o Thiago realmente não jogue, Ignacio, Freitas e Fuentes na lateral esquerda. Depois, no meio de campo, Martinelli, Nonato e Paulo Henrique Ganso. Lembrando mais uma vez, né, Lima e Bernal lesionados. No ataque, John Ares, Canóbio e Everaldo. Essa é a provável escalação que a gente tem do Fluminense. Lembrando que há a possibilidade de, por um motivo, por desgaste ou por algo identificado pela comissão técnica, de tirar mais um jogador ou outro, mas não mexer em muitas peças, né? A base realmente do time titular, do time principal, à exceção do Thiago e o outro jogador que possa eventualmente ser poupado. Então, a partir disso, vamos analisar aqui as possibilidades para esse jogo. Já imaginava o retorno do Ganso, que a gente vem falando, está muito longe ainda da sua forma física, técnica, natural. Ele teve aquele problema de saúde, passou por uma pré-temporada, mas agora, depois de todo esse tempo, está na hora de se aproximar dos demais. E a gente não está vendo ainda esse Paulo Henrique Ganso em campo, tomara que hoje seja um momento de virada, porque eu já imaginava, mesmo se o Bernal tivesse à disposição, o Ganso ia entrar porque o Fluminense tende a ter mais posse de bola, vai precisar de controle e de criação para enfrentar um time que deve, a princípio, se posicionar mais no campo de defesa. Então é sim importante ter o Ganso nesse jogo, com o auxílio do Martinelli, com o auxílio do Nonato, que também vão ter que subir para dar esse apoio. Então acho correta a opção, e mesmo se tivesse, repito, mesmo se o Bernal tivesse à disposição, seria a favor de sair um volante para a volta do Ganso nesse jogo especificamente. No ataque, aí eu acho que tem uma discussão maior. Acho que o momento do Serna acaba sendo melhor que o do Canóbio e até melhor que o do Keno. Para esse jogo, em termos de característica que eu estou imaginando, de postura do adversário, talvez o Keno seja mais interessante.
pelo fato de ter o drible, 1 contra 1. A verdade é que essa posição é um grande problema que a gente tem. Ninguém está convencendo. Então vai ter um monte de gente querendo o Keno, vai ter um monte de gente querendo o Serna e poucos querendo o Canóbio. A verdade é essa. Acho que o Canóbio hoje é o jogador que, em tese, rende menos pensando ofensivamente. E é o que a gente vai precisar neste jogo. Contra o Atlético Mineiro era outra situação, era outra estratégia. E por isso eu concordei com a escalação do Canóbio. Hoje eu já acho diferente. Hoje, para mim, é um jogo para começar com o Keno ou para começar com o Serna. Na minha visão. Tá? Tendo realmente a consciência de que a tendência é o que entrar, a gente vai pedir quem está no banco. Hoje a realidade é essa. O melhor é sempre quem está fora, quem está no banco. Infelizmente. Mas eu tenho a sensação de que o Serna está numa sequência melhor. Fez gol contra o Sport, fez gol contra o Atlético Mineiro. Eu acho que ele merecia ter essa oportunidade. Ah, mas o Serna não poderia atuar no lugar do Everaldo, de 9? Eu até gosto dessa ideia e gostaria de ver ela sendo testada com mais frequência. A questão é que esse jogo, para mim, o desenho dele, ele pede mais um cara de área como o Everaldo. Por quê? O União Española deve fechar mais o espaço. Então não tem... Imagino eu que não vai ter muito espaço para diagonais, para jogadas de velocidade, que é mais o forte do Serna. O Fluminense tendo posse, tendo volume, é importante ter um cara para pesar mais a área, um cara para brigar mais por essa bola, para fazer mais pivô. Ah, mas o Everaldo não tá fazendo nada. Tá, beleza, é outra história. Veja bem, eu prefiro o Serna no lugar dele. Aliás, acho que qualquer jogador no lugar do Everaldo hoje seria melhor. Mas para esse jogo especificamente, eu acho que o Serna teria dificuldade para jogar por dentro, porque vai ter muita marcação por ali. Então, acaba dificultando o jogo dele. Acho interessante essa ideia de utilizá-lo, mas contra um adversário que talvez ceda um pouquinho mais de espaço para ele fazer o que ele fez contra o Atlético, atacar as costas da defesa, para receber essa bola em velocidade e fazer o gol. A gente sente falta de um jogador com essa característica, do cara que ataca espaço. E o Serna tem feito isso em alguns momentos, até de maneira interessante. Então acho que para esse jogo ele deve começar com o Everaldo pensando nisso, e aí depois, se o Serna não for titular, entrar no segundo tempo. Mas é realmente todo esse ataque do Fluminense, tirando o Arias, tudo ali é discutível. Todos os jogadores hoje, eles são contestados e não tem uma unanimidade. Isso é fato. Para a zaga, o Thiago não jogando é o Ignacio, que a gente já esperava, no mais é o time que a gente acredita hoje ser o melhor que o Fluminense tem à disposição, e o que a gente espera é ver mais futebol. Esse Fluminense precisa jogar mais futebol. A vitória hoje, o ideal seria que ela viesse com resultado e boa atuação e desempenho, porque isso traz confiança. Isso passa confiança também pro torcedor. Por mais que tenha poupado a Sul-Americana, essa competição precisa ser valorizada. É um título que o Fluminense não tem. É uma maneira de chegar também a Libertadores no ano que vem. E voltar a Libertadores é um ponto fundamental também, importantíssimo. Então essa competição precisa ser levada a sério. E o Fluminense necessita de uma retomada de confiança. Venceu jogos importantes, mas não teve grandes atuações. Acho que o único jogo indiscutível mesmo que o Fluminense venceu foi o Corinthians. Nos outros, teve problemas e esteve perto ali de perder também a vitória. Então tomara que a equipe consiga ter hoje uma atuação mais equilibrada. Não levar gol é muito importante também. Parar de levar gol. Time que quer alguma coisa não pode ficar sendo vazado todo jogo. E transformar volume em chances, em gols, ter mais agressividade, ter atitude, mostrar para o torcedor que vai estar no Maracanã que o Fluminense quer mais do que só vencer. Quer jogar melhor, quer dominar e quer fazer de fato um grande jogo para o torcedor que vai estar lá. O time chileno não é bobo, mas é o lanterna da chave. Tem 2 pontos, são 2 empates e 2 derrotas. Um dos empates contra o Fluminense lá em Santiago, aquele jogo horroroso. Mas eles têm jogadores, o Suárez, que é um atacante muito experiente, um cara que já tem muita rodagem no futebol sul-americano, um jogador perigoso, um jogador de velocidade, o Montes também, a gente viu lá, os caras têm uma noção, eles pegam a bola, eles se ameaçam no contra-ataque, que é o que eu acho que vai ser a estratégia no jogo de hoje, sair no contra-ataque, buscar velocidade quando recuperar a bola e tentar aproveitar possíveis espaços que o Fluminense vai deixar. Então,
claro, é aquela questão do equilíbrio. É atacar, é ser agressivo, mas ter cuidado também com o contra-ataque, porque leva um gol, de repente, e aí a gente tem todo aquele clima negativo. Então tem que ter atenção sim com esses jogadores, mas tendo a consciência, a realidade é que o Fluminense tem mais time e tem a obrigação de vencer hoje, de conquistar esses 3 pontos. E o União Espanhola, com aquele empate que eles conquistaram, a derrota para o Fluminense diante do San José, o União Espanhola ainda tem chance de classificação. E vencendo hoje chegaria a 5 pontos, poderia chegar a 8 na última rodada. Então, matematicamente, eles ainda têm alguma chance e por isso não entram em campo hoje desclassificados. Vou chamar aqui rapidinho o Nonato, que falou à Flu TV sobre o jogo desta noite, sobre a estratégia. O Fluminense estudou bastante o adversário. Ele que fez aquele golaço lá no Chile, que acabou sendo um ponto importante para o Fluminense. A gente já conhece bem a equipe deles, a gente já estudou bastante. O Renato mostrou por vídeo várias possibilidades que eles podem jogar. E aqui no Maracanã a gente sabe que vai ser diferente, vai ter o apoio da nossa torcida, vai ter a gente ao nosso lado, né? Então acredito que tem tudo para a gente fazer um grande jogo, tentar encaminhar essa classificação da Sul-Americana, que a gente sabe da importância, né, de classificar em primeiro lugar. Então a gente vai atrás disso e isso passa por uma boa vitória amanhã para dar confiança para a equipe. A gente sabe que a vitória, claro, nos traz os 3 pontos, mas muito além disso, nos traz a confiança, né, da ideia de trabalho, né, a confiança para o nosso dia a dia, para a gente trabalhar mais tranquilo também, né, ainda mais que logo em seguida já vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, são 3 competições muito duras e que uma vitória nessa competição e uma classificação bem encaminhada pode nos ajudar para uma sequência com mais confiança. Eu sempre tive um carinho muito especial, né? É um time que eu aprendi a amar e hoje tenho muita gratidão por tudo que eu já vivi aqui dentro, né? Muito aprendizado, muitas amizades e muito respeito eu tenho pelas pessoas que trabalham aqui, desde jogadores, da galera da cozinha, a galera também da diretoria, enfim. E incluindo nisso também os torcedores, sempre tenho muito respeito e muita gratidão. A gente trabalha sempre em prol do Fluminense, sempre pela instituição e poder estar recebendo mais minutos, mais oportunidades, eu venho trabalhando para isso, venho me preparando desde o começo do ano, então pretendo corresponder às expectativas da melhor maneira. A gente tem um longo caminho pela frente, muitos campeonatos, mas acredito que com o trabalho que a gente vem fazendo no dia a dia, a gente pode conquistar grandes coisas lá na frente. Aos poucos a gente vem pegando a ideia dele, né? É o início de um trabalho, mas a gente vem se adaptando, escutando, aprendendo no dia a dia. E é passo a passo, né? Tijolinho por tijolinho, a gente vai construindo uma história aqui ao decorrer desse 2025. Como eu disse, é um ano especial, tem Mundial de Clubes, tem muita coisa pela frente aí que a gente pode colher bons frutos, tenho certeza. Apita a partida o trio argentino, o VAR também. O árbitro será o Yael Falcon, auxiliado pelo Maximiliano Del Ieso e Facundo Rodrigues. O VAR será o Pablo Dóvalo. Esse árbitro nunca apitou um jogo do Fluminense, confesso que não conheço, então vamos conhecê-lo nesse jogo de logo mais. Tomara que faça uma arbitragem competente. A transmissão do jogo de hoje será pela ESPN e pela Disney Plus, então você que vai acompanhar o jogo, assista, pode assistir, fica à vontade, mas deixe o áudio da transmissão com a gente. Com a transmissão do Jornada KTO 1902, com a transmissão de quem realmente entende Fluminense, respira o Fluminense 24 horas por dia. A gente espera vocês a partir das 5 da tarde, já ao vivo no Maracanã, hein? 5 da tarde, a bola rola às 7 da noite, mas já com aquela cobertura robusta, com repórteres dentro e fora do Maracanã, no nosso pré-jogo, transmissão e também o pós-jogo. Até mais tarde, valeu, tamo junto, bora de Sul-Americana logo mais.